Amém. Pastor, fica à vontade. Deus abençoe. Obrigado, pastor. Gente, bom dia para vocês. Que bênção poder estar aqui com vocês. Eu estava observando aqui que muitos eu não tive o privilégio de conhecer ainda, mas quem sabe a gente vai ter essa oportunidade ainda de conhecê-los melhor. Eu e o Bernardo temos o privilégio de pastorear uma igreja, como ele já disse aqui, que tem no seu DNA plantar novas igrejas. A segunda igreja é a igreja presbiteriana que mais plantou igrejas na sua história. A cada 7 anos, nós plantamos uma igreja. Isso, na história das igrejas presbiterianas, é algo destacável, para a glória de Deus. Eu mais o Bernardo participamos disso. E não fizemos nada mais do que a nossa papel como pastor de reconhecer esse DNA da igreja e viabilizar, proporcionar, dar condições à igreja, ao conselho, para que a gente continuasse fazendo aquilo que nós entendemos que Deus nos chamou para fazer. A gente pode fazer muita coisa para Deus, mas algumas coisas Deus estabelece muito claro que você precisa priorizar. E nós temos procurado priorizar isso na segunda igreja. Plantar novas igrejas. Algumas pessoas sonham com uma igreja grande no local. E eu não acho errado isto. Tem igrejas que são vocacionadas para isso. Para crescerem no mesmo local. Eu entendi que a segunda igreja, nós entendemos, não é essa igreja prioritariamente vocacionada para crescer no local, mas para expandir através de outras igrejas. Mas, em contrapartida, Deus também está nos fazendo crescer na igreja 7. E hoje nós temos lá, graças a Deus, um movimento bom de pessoas crescendo, batizando, recém-recebido. Eu gostaria de ter mais tempo para estar aqui com vocês, acompanhando o pastor Bernardo, compartilhando com eles esse processo. A gente, durante a semana, está sempre em contato. Ele me participa, compartilha tudo, mas presencialmente eu tive poucas vezes com vocês. Mas eu quero que vocês saibam que a segunda igreja, os pastores, o conselho, está muito perto com vocês. Na atenção de recursos, na atenção de apoiar o pastor Bernardo nas iniciativas, para que vocês possam concluir essa etapa da plantação, que é a organização da igreja. E depois vocês vão se desvincular um pouco da segunda igreja e vão caminhar sozinhos. Vão adquirir a emancipação de vocês. E vocês vão carregar o DNA da segunda igreja de plantar novas igrejas. Eu louvei muito a Deus pela iniciativa do pastor Bernardo quando ele me procurou com o projeto de plantação de igreja. Porque hoje está se tornando raro pastores formados com a visão de plantar novas igrejas. Normalmente, os pastores recém-formados querem uma igreja já organizada, com toda a estrutura. E, de fato, é um pouco mais fácil. E o Bernardo, quando chegou com esse projeto, eu louvei muito a Deus. É um desafio muito grande. E eu louvei muito a Deus pelo Bernardo ter a coragem de fazer, de encabeçar esse projeto. Porque isso é raro. E eu sei como que é plantar igrejas. Durante os meus 35 anos de ministério, eu já pude fazer isso mais de uma vez. Algumas vezes diretamente, outras vezes indiretamente. Mas é algo muito desafiador. Mas também é extremamente gratificante. Você dar início a um projeto de uma nova igreja. Então, eu quero louvar a Deus pela coragem de vocês, pela coragem do pastor Bernardo, pela coragem de vocês que estão assumindo esse projeto com ele.
né? Eu sei que muitas vezes as condições não são ideais. Quando você está numa igreja estruturada, está tudo pronto. Mas quando você planta a igreja, você tem que fazer tudo de novo. Formar liderança e espaço, enfim. Então, eu quero parabenizar muito vocês pela coragem de vocês assumirem esse projeto. E em breve, se Deus quiser, em tempo recorde, vocês vão ser organizados em igreja. Quero destacar isso, em tempo recorde. Poucas igrejas têm sido organizadas com o tempo que cresceram e vão ser organizadas com o tempo que vocês estão conseguindo fazer. Louvado seja Deus por isso. Então, eu queria reconhecer isso com vocês, algo que eu não tive ainda a oportunidade de fazer, e encorajar vocês a continuarem aí, liderados pelo pastor Bernardo, diretamente, pelo Conselho da Segunda Igreja, a fazer parte desse mover de Deus maravilhoso. Amém. Eu quero falar com vocês, hoje pela manhã, sobre esse mover de Deus e como nós podemos participar dele. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo, em 1 Crônicas, capítulo 29. Primeira Crônicas, capítulo 29. Por favor, abra. Primeira Crônicas, capítulo 29. Eu vou ler alguns versículos desse texto, que ele é bem longo, e eu vou pedir a vocês que fiquem com suas Bíblias abertas, porque eu quero destacar alguns versículos que eu não vou ler agora. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, único a quem Deus escolheu, é ainda moço e inexperiente, e esta obra é grande. Porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa de meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro, madeira para as de madeira, pedras de ônix, pedras de engaste, pedras de várias cores, de mosaicos, de toda sorte, de pedras preciosas e mármore, e tudo em abundância. E ainda porque amo a casa de meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para a casa de meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário. Versículo 6. Então os chefes das famílias, os príncipes das tribos de Israel, os capitães de 1000, os de 100, os intendentes sobre as empresas do rei, voluntariamente contribuíram. Versículo número 9. O povo se alegrou com tudo o que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Deus abençoe essa palavra, irmãos, e aplique nos nossos corações. Alexandre, uma das minhas frustrações pessoais é nunca ter aprendido a surfar. Você também? Então somos dois. Eu morei perto do mar durante um tempo, Jaque e família, e eu me coloquei com o propósito de aprender a surfar, mas nunca consegui. Que eu acho tremendo esse esporte, acho bonito demais. É encantador para mim ver as pessoas surfando naquelas ondas agitadas, numa certa sincronia, com habilidade. E isso sempre me encantava, mas nunca consegui. Eu, algumas vezes, me esforcei muito. Eu acordava muito de madrugada, que o meu filho surfava, e ele gostava de surfar numa praia famosa, lá no Espírito Santo, e nós acordávamos muito de madrugada. Os surfistas, eles têm essa prática de pegar as ondas muito cedo, e eu ia com ele,
e vi o meu filho surfando, mas nunca consegui parar em cima daquela onda, daquela prancha e surfar. E depois eu ia para a praia, na areia, e enquanto ele surfava, eu ficava dormindo lá, porque acordava muito cedo. Depois de algum tempo, eu fui ver que o surf, como esporte, ele é muito semelhante ao trabalho de crescimento da igreja. E eu aprendi isso com um pastor chamado Rick Warren, autor de um livro Igreja com Propósito, um dos livros que eu gostei muito, que me ajudaram muito a entender o crescimento de uma igreja. E ele diz que o crescimento da igreja é semelhante ao surf. Deus cria as ondas e você precisa ter sabedoria, habilidade, dedicação para entender o movimento das ondas e participar dessas ondas. E você precisa ter sabedoria para saber quando a onda acaba, para você sair dela. E eu comecei a pensar sobre isso. De fato, o crescimento de igreja é uma obra soberana. É Deus quem cria as ondas de crescimento, assim como o surf. O surfista não cria a onda. Ele se assenta na prancha e fica esperando a onda que Deus criou, no tempo dele, na intensidade dele. O surfista vai aprendendo o momento certo daquela onda, e ele então começa a surfar naquela onda, e ele precisa ter habilidade para se equilibrar, para não cair da prancha e chegar no seu ponto final. Mas é interessante você fazer essa associação para compreender. É Deus quem cria as ondas de receptividade para o Evangelho no coração das pessoas em diversos lugares. É Deus quem cria as ondas de recepção para o Evangelho no coração das pessoas em diversos lugares. O que compete a nós, como igreja, é aprender a participar daquilo que Deus está fazendo. Amém? Você entendeu essa ideia? Consegui compartilhar com você? E trazendo para cá, para a nossa realidade, para a realidade de vocês, houve a percepção de que Deus estava criando uma onda de oportunidade nesse lugar. E por isso que a Igreja do Alto começou esse de um sonho, passou a ser realidade. Pela percepção de que Deus estava criando nesse lugar oportunidades no coração das pessoas para receberem o Evangelho. O que compete a nós? Como nós vamos participar? Como nós vamos surfar nessa onda? Como nós vamos participar do que Deus está fazendo neste lugar? Esse é o meu tema com vocês hoje. A minha palavra pastoral para vocês hoje, nessa manhã. Como que eu vou participar da obra de Deus nesse lugar, pastor? Soberanamente, Deus promove o crescimento das igrejas. É por isso que, aos Coríntios, Paulo diz assim que ele plantou, Apolo regou, mas o crescimento veio de quem? De Deus. Ou seja, Paulo percebeu-se como colaborador, cooperador do que Deus estava fazendo. E é assim que eu e você precisamos nos perceber. Deus está fazendo a obra. E nós somos cooperadores. E a pergunta é importante, relevante para nós, crentes que levamos a vida com Deus a sério, é como que nós vamos participar disso? Porque, querido, embora não seja correto, biblicamente falando, o cristão pode ser apenas um assistente, ou se colocar na posição de assistente. Como eu estava na posição de assistente com relação ao meu filho na praia, depois de me cansar, de me frustrar,
Eu fiquei dormindo lá. Ou você pode entender que Deus quer você como cooperador e participar disso. De novo, a pergunta é como pastor que eu vou participar disso? Em primeiro lugar, eu e você como igreja, nós como igreja, precisamos compreender a grandeza dessa obra que Deus está fazendo. Primeira coisa que eu preciso compreender, eu preciso ganhar consciência como crente, como cristão, da grandeza da obra que Deus está fazendo nesse lugar. Diz-nos o texto aí que o rei Davi volta-se para o seu povo e diz assim: esta obra é grande. Davi está desafiando o povo de Deus a participar do que Deus estava fazendo. Davi está desafiando, motivando, encorajando o povo de Deus a participar do que Deus estava fazendo. E a primeira palavra de Davi ao povo é essa: precisamos compreender que essa obra é grande. O que pode impedir que você participe desse mover de Deus? É uma visão limitada da obra de Deus. Uma visão pequena, medíocre, pode impedir que uma igreja participe do que Deus está fazendo. Porque essa obra é grande. Essa obra é grande porque ela é de consequências eternas. O que fazemos aqui tem consequências eternas. Olha o que Paulo escreveu aos Efésios: para que pela igreja, para que através de nós a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Olha o que esse texto da palavra está dizendo para mim e para você como igreja: para que através da minha vida, da sua vida, a multiforme sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus é riquíssima, ela tem muitas formas incontáveis. E eu e você precisamos perceber que nós somos instrumentos de Deus para tornar essa multiforme sabedoria conhecida. E veja o que Paulo diz: dos principados e de potestades nos lugares celestiais. O impacto dessa obra não é apenas aqui, agora e terreno. Ele é eterno. Enquanto nós, como igreja, vamos vivendo o Evangelho, nós vamos manifestando essa sabedoria de Deus até no inferno. E principalmente no inferno. Amém? Você já parou para pensar como que isso muda a nossa forma de viver como igreja, de atuar como igreja? Quem são os instrumentistas aqui do sopro? Como que é seu nome, filhão? Helder. Quando você toca essas notas em louvor a Deus, aqui, 15, 20 minutos, você está manifestando a multiforme sabedoria de Deus até no inferno. Não é só tocar, não é só uma obra artística, um movimento artístico que você faz. Quando alguém pega as baquetas e fica naquela bateria ali, ele não está só executando uma obra artística. Na nossa igreja tem um guitarrista que eu sou fã número 1 dele, que vocês conhecem, que é o Rick. Quando eu conheci o Rick, eu vi o Rick tocar e eu fiquei assim.
Eu falei assim, essa guitarra é seu púlpito, meu irmão. Porque do jeito que você executa isso, com essa perfeição, com essa dedicação, esse é seu púlpito. Quando você está na porta da igreja recebendo alguém, e você faz isso em serviço a Deus, você está manifestando a multiforme sabedoria de Deus até para o inferno. Uma das coisas que Deus usou para me convencer do ministério pastoral, eu tinha uma vida muito tranquila, muito boa, quando eu fui chamado para o pastorado, financeiramente, com boas perspectivas, e eu dei um pouquinho de trabalho para Deus me convencer de que eu deveria ser pastor. Aliás, eu conto isso para a moçada, eles morrem de rir. Quando eu estava namorando com a minha esposa e noivando, eu fiz uma promessa para ela que eu jamais seria pastor. E ela, em contrapartida, diz assim, e eu não vou ser esposa de pastor. E isso foi antes de se casar. Nós demos um pouquinho de trabalho para Deus, até nós entendermos que não é por aí. E eu fiz essa cilada para ela. Eu fui convidado, não faltou um pregador, nós não conseguimos um pregador num culto de praça pública. Não tinha ninguém para ir. Então, tem que ser você, Honório. E eu fui. Abri a Bíblia num versículo que Deus me deu na hora lá, eu folheei a Bíblia, que o pregador desistiu, eu folheei, encontrei um versículo, falei, nós não vamos passar vergonha, eu vou ter que falar alguma coisa, subi em cima do caminhão, e Deus me deu lá uma palavra, e eu fui falando, só pode ter sido Deus, porque eu nem lembro o que eu falei, eu sei que eu falei, terminou, eu falei assim, eu vou fazer um apelo que eu aprendi com o meu pastor, reverendo João, que todo sermão tem que ter apelo, eu aprendi isso com ele. Então, vou fazer apelo igual meu pastor faz. Fiz um apelo e, para minha surpresa, um moço se converteu. E depois eu fui saber a história daquele moço. Naquela tarde, ele tinha tudo planejado para se suicidar. E ele ouviu o barulho dos instrumentos e saiu da sua casa e foi para aquela praça. E eu, assim, meio que incrédulo, falei assim, você podia ir no culto à noite na igreja, porque eu pensei, isso vai ser alguma coisa de emoção, mas eu queria fazer o teste com ele. Vai à noite para ver se esse negócio é de verdade mesmo, essa conversão. Para minha surpresa, ele foi à noite, eu fiz apelo de novo, e ele se foi à frente de novo. Resumindo a história, algum tempo depois ele mandou um recado para mim, junto com o pastor dele, que ele estava firme na igreja, era diácono da igreja e tinha levado toda a família. Isso é uma das coisas que Deus usou para me convencer que o que eu estava fazendo tinha consequências eternas. Porque a minha pergunta era se valia a pena eu deixar o que eu estava fazendo, de abrir mão dos meus planos pessoais para entrar numa carreira que eu não sabia bem como. E Deus falou assim, vale a pena, Honório. E eu não era pastor. É uma obra grande, porque ela é de alcance universal. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Esse culto está sendo filmado, né? Vai ser jogado na internet, disponibilizado na internet. Sabe Deus quem vai ouvir essas palavras. Eu estava voltando de São Paulo, num período de férias. A Jaqueline assumiu o volante para eu descansar, e eu fui fuçar nas redes sociais lá e descobri 2 ovelhas, uma na Suíça e outra na Itália. E eu não tenho o hábito de olhar o Messenger e vi as mensagens que eles estavam me mandando. Eu falei, meu Deus, até onde vai? Então, irmãos, a primeira coisa que eu preciso compreender é a grandeza da obra na qual Deus me chamou para participar. Segundo lugar,
Nós participamos do mover de Deus quando nós compreendemos que essa obra é grande e ela é única e exclusivamente para a glória de Deus. O texto, Davi volta-se para o povo e diz assim: essa obra é grande porque o palácio, ou essa obra não é para... Não é para... Olha aí, por favor. Homens. Mas é para Deus. O apóstolo Paulo, transmitindo essa ideia para as suas igrejas, ele disse: quer comais, quer bebais, façais qualquer coisa, faça para a glória de Deus. O servir a Deus, o participar da obra de Deus, deve ser desinteressado de recompensas humanas, tais como reconhecimento público ou recompensas materiais. E se você olhar o Novo Testamento, muitas e muitas vezes Jesus condenou esse espírito que ele percebeu nos fariseus. Essa obra é para a glória de Deus. Cooperar com Deus na realização dessa grande obra requer despojamento de vaidades. Despojar do espírito de protagonismo. Esse é um espírito perigoso que paira sobre o dia a dia da nossa vida, o dia a dia da vida das nossas igrejas. É quando eu quero estar à frente e quero ser conhecido pela minha realização. E se eu não estiver e o meu nome não for reconhecido, eu vou boicotar. Aqui nessa igreja não tem isso. Participar da obra de Deus requer esse despojamento. Esse é um exercício constante. Nós não estamos nos dias do Velho Testamento, mas nós precisamos continuar oferecendo sacrifícios. E um dos sacrifícios que nós precisamos fazer é esse. É trazer ao altar de Deus as nossas vaidades. E fazer morrer essa nossa natureza, que sempre requer destaque, recompensas pessoais e protagonismo. O apóstolo Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que experimenteis, que é o vosso culto racional, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Há um sacrifício que Deus requer de nós, que queremos participar da obra de Deus. Um sacrifício vivo. Ele é santo e precisa ser agradável a Deus. Esse é o culto que Deus requer de nós. Essa é a resposta natural de quem reconheceu a Jesus como único e suficiente Salvador. Embora, às vezes, esse texto seja traduzido de forma equivocada, o que Paulo está dizendo aqui não é de culto público, não. Ele está falando do culto da vida. Eu apelo a vocês, irmãos, pelas misericórdias de Deus, baseado no que Deus fez por vocês, que vocês dediquem o corpo de vocês. Corpo é soma. Todo o nosso ser em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, se eu tenho a Jesus como Salvador, a resposta lógica, óbvia, que Deus espera da minha vida é essa: que eu apresente todo o meu ser em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E eu acho que eu e você somos maduros o suficiente para saber que, às vezes, nós temos essa tendência mesmo, de querer um pedestal, de querer o reconhecimento. Se eu quero participar de Deus, eu quero, e você quer, nós precisamos aprender isso. Compreender que essa obra é única e exclusivamente para a glória de Deus. Nem sempre vai ter placa, nem sempre vai ter o tapinha nas costas.
Nem sempre. Eu estava ainda como pastor no Espírito Santo e um jovem se apresentou a mim para ir para o seminário e eu disse para ele que ele precisava de 3 anos ali na igreja para que ele fosse testado na sua vocação e depois enviado para o seminário. E ele falou assim, eu quero participar disso. E logo surgiu o primeiro teste que eu ofereci a ele. Falei assim, nós temos uma congregação que é um problema sério. Eu estou precisando de gente para lá. Você quer encarar? Ele falou, conta comigo. E ele era das Forças Especiais do Exército. Ele olhou para mim e disse assim, missão dada, missão cumprida, general. Eu achei aquele estranho, né? Eu falei, então vai lá. E ele foi e começou a fazer um bom trabalho. Eu estava muito feliz, ele também, com o trabalho dele, percebendo sinais da vocação. E ele, muito estratégico, descobriu um casal naquele lugarejo, muito influente, e ele começou a se aproximar, falar de Jesus para aquele casal se interessou, ele começou a fazer um discipulado, empolgado de que aquele casal fosse estratégico para ele naquele lugar difícil, dominado pela Igreja Católica, e ele se investiu muito naquele discipulado, e ele falou assim, eu gostaria que você fizesse a última lição de discipulado com eles, e eu falei, pode contar comigo. Então ele fez todo o processo, nós fizemos a última lição, mas eles não eram casados, mas queriam se casar, a igreja pagou o casamento, e para não ficar assim muito simples demais, demos um bolo de presente, compramos as alianças e fizemos tudo por eles. E ele muito animado. Passou um tempo, a igreja era no 2º andar, eu descia as escadas da igreja para despedir da igreja, ele estava sentado no meio da escada. E eu achei estranho, porque aquilo não era lugar de sentar, muito menos dele sentar ali. Criança, tudo bem, né? Mas ele sentado no meio ali daquela escada que era a passagem da igreja e com a cabeça baixa. E aí eu bati no ombro dele e falei assim, e aí, soldado, o que aconteceu? O que você está sentado aí, amuado? Ele falou assim, general, eu preciso conversar com você. Eu falei, eita. Terminou a escola dominical, fomos conversar. E ele desolado, você não vai acreditar. O que foi? Ele falou, aquele casal nos abandonou. E não deram nem satisfação. Nem satisfação. Nem um muito obrigado eles deram. Simplesmente deixaram de ir, não querem receber a gente mais, não querem dar explicação. Depois de tudo que nós fizemos. E eu sei que eles esperavam uma palavra minha de encorajamento. Eu bati no ombro dele e falei assim, levanta. Isso é apenas o começo. Se prepare que isso vai acontecer muitas vezes no seu ministério. Ingratidão, falta de reconhecimento. O que você fez está feito, para a glória de Deus. Acabou. Continua o ministério. Continua a sua vida. E muitas vezes na igreja é assim, não vem o reconhecimento, as pessoas não dão o retorno que você quer que dê, mas lembre-se, você está fazendo é para a glória de Deus, e isso para consolo nosso, ele falou que nem um copo de água que você der, ficará sem ser recompensado. Como é importante isso. Terceiro lugar, nós participamos da obra de Deus quando oferecemos nossa cooperação motivados única e exclusivamente pelo amor a Deus. Veja o que diz o texto. Eu, pois, com todas as minhas forças já preparei para a casa de meu Deus, ouro, prata, para as obras de ouro, eu estou no versículo 2, prata, e aí vem uma lista de material que Davi dedica, e veja no versículo 3 o que ele diz, e ainda, por quê? Porque eu amo a casa de meu Deus. Eu vou além. Eu vou dar o meu tesouro particular. O que Davi está dizendo aqui? Primeiramente, a motivação minha e a sua precisa ser única e exclusivamente amor a Deus.
E quando você ama a Deus, você é capaz de oferecer além do comum. Davi fez mais do que o comum. Ele falou, eu não vou simplesmente dar do que está sobrando, eu vou dar do meu ouro particular, da minha prata particular. Não se planta uma igreja, não se constrói uma igreja, não se participa da construção da igreja sem sacrifício. Se você não está disposto a fazer sacrifícios, desista. E esse sacrifício você só faz porque você ama. Porque se você não amar, esse sacrifício vai ser muito pesado. Essa dedicação vai ser muito pesada, você não vai fazer. Mas quando a gente ama, de verdade, a gente faz sacrifícios. A gente dá do nosso ouro particular. A gente dá da nossa força, da nossa saúde. As pessoas, às vezes, a gente, né? As pessoas, eu digo nós, às vezes ficamos fazendo essa conta com Deus, né? Até onde eu posso ir, até onde eu posso me dedicar, quanto eu posso oferecer. É uma luta para quem está na liderança da igreja manter esse equilíbrio. Mas se você quer participar da obra de Deus, esteja disposto a ir além. A ir além. Ah, não é fácil. Não é mesmo. Mas é tão recompensador. Com todas as minhas forças eu preparei. Isso é sinal de amor. Não foi uma coisa qualquer que ele ofereceu. Ele planejou e se esforçou. Ele não fez alguma coisa de última hora. Não, ele disse que preparou. E ele preparou com todas as suas forças. Olha que coisa tremenda. E ele disse, eu fiz isso porque eu amo a casa de meu Deus. O texto nos diz ainda que, versículo 9, o povo se alegrou com tudo que se fez voluntariamente. Versículo 9. Com tudo que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente. Voluntariedade e liberalidade é sinal de amor. Amor não pode ser algo simplesmente teórico e subjetivo. Deus nos ensina a amar não só de palavras, mas de fato e de verdade. Eu acho que nenhum casal acredita no amor do seu cônjuge quando ele repete todos os dias de manhã, eu te amo, mas nunca tem tempo para tomar um sorvete, para um jantar, para um passeio. Você olhou para ele por quê? Que esperto. O sorvete, você pagou um sorvete para ela? Eu posso falar que eu levei a minha esposa para jantar. Então eu estou de boa, né, amor? Amém? Você acredita nesse amor que nunca tem tempo, que nunca se dedica? Ninguém acredita. Amor é fato, é palavra. Não é só palavras, é fato de verdade. O amor que nós oferecemos a Deus é traduzido nessa consagração nossa, nessa voluntariedade, nessa liberalidade. Gente, sabe a coisa mais difícil para o pastor? É ter que ficar constrangendo as pessoas para fazer as coisas na igreja. Isso é a coisa mais desagradável para o pastor. Quando você percebe que a pessoa pode fazer, quando a igreja precisa e aquela pessoa pode servir a igreja, e o pastor tem que, gente, vamos fazer, gente, vamos fazer, gente, vamos... E quando a pessoa faz um jogo com a gente? Negocia, tenta negociar. Eu faço isso, mas eu quero aquilo, subjetivamente, muitas vezes. É tão desgastante para a gente como pastor. Abençoa o seu pastor, assim. Sirva liberalmente, voluntariamente, se ofereça. É isso que é sinal de amor, voluntariedade, liberalidade para o trabalho.
Liberalidade e fidelidade na contribuição. Enquanto eu falo com vocês de como participar do mover de Deus, eu disse para vocês que, em primeiro lugar, nós precisamos compreender a grandeza da obra. Em segundo lugar, nós precisamos compreender que essa obra é para a glória de Deus. Em terceiro lugar, nós precisamos cooperar e participar do mover de Deus, dessa obra de Deus, motivados única e exclusivamente pelo amor de Deus. E em quarto lugar, o texto nos diz aí que o versículo 6, depois de Davi manifestar o seu envolvimento no trabalho e naquela obra, o versículo 6 diz que então os chefes das famílias, os príncipes das tribos de Israel, os capitães de 1000, os de 100 e os intendentes sobre a empresa do rei contribuíram, voluntariamente contribuíram. Agora eu queria pedir que você, olhando para esse texto, você entendesse aí qual é o quarto item da minha palavra. Eu queria que você olhasse e me dissesse aí, pastor, eu entendi o que aconteceu. É simples, a minha pergunta não é complicada, não. Não é para fazer você errar, não. É para fazer você acertar. Você observou que Davi se envolveu? Então, o que houve? Pode falar. Um exemplo, o efeito cascata. Uma igreja participa do mover de Deus quando Deus encontra uma liderança comprometida e envolvida. Todos os manuais de crescimento da igreja, todos os teólogos apontam liderança comprometida como um dos fatores de crescimento de uma igreja. Não tem nenhum. De todas as pesquisas que eu já li, e olha que foram muitas pesquisas feitas, principalmente americanos, né? No Brasil só tem basicamente um ou dois órgãos que se dedicam à pesquisa. Mas todos eles concordam nesse item. Toda igreja crescente, saudável, ela tem uma liderança envolvida, capacitada e envolvida. Todo o processo de despertamento e envolvimento do povo na realização daquela obra teve seu início no líder Davi. O nível de comprometimento daquele líder pode ser observado nas palavras que foram seguidas de atitudes condizentes com seu discurso. Eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa de meu Deus o meu tesouro particular. Em seguida, esse gesto tornou-se modelo para os demais líderes. Então, os chefes de família, os capitães de 1000, e é interessante como o autor do texto faz questão de dizer dessa evolução aí de envolvimento da liderança maior, do staff maior, para todos os níveis de liderança, até os supervisores. O modelo bíblico de liderança estabelecido por Deus requer que o líder se apresente como modelo para o rebanho. Paulo escreveu aos presbíteros dizendo: pastoreai o rebanho de Deus. Em seguida ele diz: tornando-vos modelos do rebanho. E qual a recompensa? Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Liderança envolvida, capacitada. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu sangue. Olha o que a Bíblia diz sobre liderança. Atendei por vós, por você mesmo. Paulo escreve a Timóteo dizendo: Timóteo, tem cuidado de ti mesmo. Ou seja, o líder é alguém que consegue administrar as suas crises, os seus problemas, que está nesse nível de maturidade. É alguém já experimentado na fé, que é capaz de administrar os seus problemas, as suas crises, e é capaz de
cuidar, ajudar as pessoas a chegarem nesse ponto. É alguém que é capaz de se oferecer como modelo do rebanho. A igreja que faz diferença no tempo que nós vivemos e em todas as épocas. É uma igreja que tem líderes que entenderam que não se lidera o rebanho com deliberações de gabinete. E nem simplesmente estando presente num culto de final de semana, mas se colocando ao lado das pessoas e se tornando modelo para elas. Se é algo que vocês precisam fazer, constar nas orações de vocês, é para que Deus levante homens e mulheres comprometidos a esse nível. Isso precisa estar na pauta de oração de vocês sempre. Eu queria sugerir duas pautas, dois itens na pauta de oração de vocês, se não estiver. Primeiro, essa liderança. Segundo, conversões. A gente experimenta aqui em Uberlândia um fenômeno de transferência de igrejas. Muitas igrejas estão crescendo por transferência. Orem para que Deus dê a vocês conversões genuínas. Não tem nada de mais uma pessoa se transferir de igreja para o outro, isso acontece, há várias questões nisso, mas uma igreja não pode crescer somente através de transferências. Precisa haver batismo e profissão de fé de novos convertidos. Esse é sinal do agir de Deus no meio de vocês. E são dois itens que precisam estar na pauta de vocês. Liderança capacitada. Senhor, levanta, começar em mim, desperta o meu coração para ser esse líder. Para ser esse líder, que seja modelo do rebanho. Deus capacitou e está capacitando pessoas no meio de vocês para isso. Nem todos são chamados para liderança. É fato isso. Nem todos. Mas compete a nós pedir a Deus que trabalhe isso na vida da igreja. Que Deus capacite pessoas. E que você seja esse apoiador, talvez, dessa liderança. Reconhecer o seu papel nesse processo. Em quinto e último lugar, o povo se alegrou com tudo que se fez voluntariamente. Eu acho maravilhoso esse registro. A igreja precisa aprender a celebrar os feitos de Deus. A igreja precisa aprender a reconhecer o que Deus está fazendo e celebrar. Os nossos cultos, as nossas reuniões precisam ser reuniões de celebração jubilosa. Celebração jubilosa. Do que, pastor, que nós estamos celebrando? Os feitos de Deus. Não é o avanço da denominação, não é a conquista de um bem material, tudo isso pode entrar, mas prioritariamente, nós nos reunimos, os nossos cultos são cultos alegres, onde nós celebramos o mover de Deus na nossa vida e na vida das pessoas. Eu sempre defendi, continuo defendendo que culto é assim. Culto é assim, é manifestação de alegria. Nem sempre tudo está bem para nós. Às vezes nós passamos por situações difíceis, por provações, por angústias, mas você, como crente, está vendo o mover de Deus nisso aí. Você, como crente, está vendo o cuidado de Deus com você. Você, como crente, está vendo a providência de Deus. Quando você pensou que era o fim, Deus trouxe socorro. E você ficou surpreso com o socorro de Deus. Então você se reúne com os irmãos para isso. Não é reunião de queixume. Tem a hora do queixume, né? Um momento de oração, que a gente derrama o coração, mas o culto precisa ser marcado por uma celebração jubilosa. Eu falo sempre com a turma dos cânticos, coloca cântico de alegria. Não é só cântico meloso, não. Tem uns cânticos melosos, né? Dá vontade de a gente chorar quando canta. Eu gosto daqueles cânticos que põe a gente de pé e faz a gente soltar um brado de alegria pelo poder de Deus. Davi reuniu o povo para isso. Para celebrar com júbilo. Será como é que foi o culto, hein, gente? Será como que foi aquele culto? A obra de Deus foi realizada de forma surpreendente.
E do versículo 10 até o versículo, até o final do texto, capítulo 30, vocês vão ver que Davi teve que pedir para o povo parar de contribuir. Chega, vocês já trouxeram demais, está sobrando. A obra de Deus estava sendo realizada, a missão estava sendo cumprida, Deus sendo engrandecido e o povo sendo abençoado. Não era um povo caído, não era um povo enfermo, triste e desanimado, mas um povo dinamizado pelo poder de Deus. Ore por você mesmo dentro desse projeto. Ore por sua igreja, ore para que, a começar em você, essa igreja participe daquilo que Deus está fazendo nesse lugar. Curve a sua fronte para a gente orar, por favor. Uma das coisas que o inimigo faz muitas vezes é ferir as pessoas para que elas desistam de servir a Deus através da igreja. Talvez você esteja aqui hoje de manhã me ouvindo e lembrando das suas feridas. Pare de cutucar essa ferida. Deixa Deus curá-la e colocar você novamente de pé para servir. Enquanto você curte a sua ferida, você deixa de participar da obra que Deus está fazendo. Se você se levantar para fazer a obra de Deus, Deus vai curar suas feridas. Não sei o que está impedindo você de se envolver mais. Coloque isso diante de Deus em oração. Deixa Deus falar ao seu coração. Louve a Deus pelo crescimento abençoado desta igreja. Celebre a Deus de todo o seu coração pelo mover de Deus. Senhor, nessa manhã nós queremos, como servos do Senhor, filhos amados, salvos, redimidos pelo teu sangue, queremos te louvar. Louvar ao Senhor pelo mover do Senhor, pelo agir incessante do Senhor, pelas ondas de receptividade que o Senhor tem criado no coração das pessoas para o Evangelho. Te louvamos por isso, pelas manifestações poderosas do Senhor na nossa vida, na vida da tua igreja. Abre os nossos olhos para ver a grandeza dessa obra. Dá que o nosso coração seja um coração única e exclusivamente dedicado ao Senhor, para a glória do Senhor. Dá com que as nossas forças sejam dedicadas para a glória do Senhor. Dá com que os nossos dons e talentos, Senhor, sejam exercitados para a glória do Senhor. Que a motivação única dos nossos corações seja amor ao Senhor. Livra-nos do espírito de protagonismo. Tem misericórdia de nós, usa nossas vidas, Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, enquanto líderes da igreja, para que sejamos, ó Deus, esses líderes envolvidos, capacitados pelo Senhor mesmo, esses líderes que sejam modelos para o rebanho. Abençoa-nos, ó Deus, assim. Levanta cada vez mais uma liderança comprometida com o Senhor neste lugar, nesta igreja. Abençoa-nos, ó Deus, sempre com espírito de gratidão. Que seja esse o espírito que domine a nossa vida, mesmo quando as coisas não estiverem muito bem. Que nós saibamos reconhecer o agir do Senhor. Que haja espírito de gratidão, de louvor, haja júbilo em nossos corações, sempre, ó Deus, e principalmente quando nos reunirmos como igreja. Nós oramos ao Senhor gratos por esse momento de culto, de edificação da Tua Palavra, pela vida desta igreja. Pedimos a bênção do Senhor cada vez mais sobre a vida do pastor Bernardo, sobre a vida da Cíntia, sobre a vida da família, ó Deus, para que, de modo geral, a graça do Senhor manifeste sobre eles, sobre a filhinha tão amada. Sustente a casa do pastor Bernardo da Cíntia.
Dê a eles sabedoria, unção, força, saúde, motivação, alegria no serviço, que nunca falte alegria no coração e na casa do Bernardo e da Cíntia. Abençoe essa liderança aqui constituída já. Renova o propósito deles de servir ao Senhor, seja sempre feito com amor e dedicação. Abençoa-nos, ó Deus, dá-nos novas conversões. Abençoa essa igreja com novas conversões. Traga pessoas para ouvir o Evangelho, leva-nos até essas pessoas para falarmos de Jesus e compartilharmos a vida eterna nos céus. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos.